grande parte dos casos de uso do Kafka ainda está muito voltado à questão de usar como um pub-sub, ou seja, da sua forma mais primitiva, vamos dizer assim, do que usar o potencial que o Kafka proporciona. Aí a minha pergunta é a tua visão, como você olha vários projetos, está em vários clientes, eu queria ver a tua percepção, porque eu tenho um pouco dessa minha visão dos casos que eu tenho discutido e conversado. Ainda é muito vendo o Kafka ainda como um pub-sub. Sim, tem bastante. Isso eu vejo por diversos motivos, né? Que se a gente estiver falando do Apache Kafka, só ele, sozinho, a solução open source, etc. É enrolado de administrar. É difícil, requer muito recurso, aí sempre tem coisa com disco, com memória, etc. É enrolado. Então, você foca ali naquela implementação e naquele endereçamento. Para você endereçar os cenários de dados, por exemplo, assim, com o Kafka, você precisa do que tem ao redor ali do Kafka Core, que seriam ali só os tópicos, etc., que já tem muito benefício só ali, né? Pela escalabilidade do Kafka, alta performance, etc., a resiliência, só a arquitetura base dele ali já traz muito benefício. Mas é enrolado. Para você tirar vantagem e começar a explorar esses outros casos de uso, você precisa expandir um pouquinho mais do ecossistema. Você precisa começar a falar mais de conectores. Aí é mais um cara para você subir e administrar. Você precisa começar a falar de processamento desses dados em tempo real ali. Então, você precisa começar a falar de streaming. Aí é um outro componente. O que é o streaming dentro do Kafka? Kafka Streams. Kafka Streams, eu só consigo implementar isso em Java ou Scala. Dá uma segurada também para você implementar isso. Então, você, vou usar o Kafka só para jogar o dado do ponto A para o ponto B, usando os benefícios dele, mas dali para frente eu vou utilizar outra tecnologia, outro recurso para utilizar isso. Aí você muda a stack, aí o pessoal de dados já não está falando contigo ali só do Kafka. Né? Então, você tem que... Quando as empresas começam a utilizar outras soluções que vão facilitando a vida, a utilização do Kafka, né, para você conseguir ter a utilização desse ecossistema ao redor, soluções gerenciadas, parcialmente gerenciadas, etc., vai facilitando, aí vai destravando um pouco desses casos de uso. Entendi. Por bloqueio, muitas vezes, de infra, da dificuldade de operar o Kafka em si. Né? É um modo Entendi. Que eu enxergo isso conversando com o pessoal por aí. Né? E aí é o que traz um pouco dessas soluções gerenciadas, etc., como da Confluent, por exemplo, que ajudam nesse sentido. Né? Para destravar esses outros cenários pela facilidade de uso e a velocidade que entrega valor ali. Sim. Né? Então... esse teu ponto de vista é bem interessante, assim, porque, de fato, eu não consigo imaginar como gestor de arquitetura e infraestrutura, por exemplo, conceber uma plataforma de Kafka com uma operação própria, sabe? É um overhead de operação gigantesco, né? Porque é o que você falou, você gerenciar discos, por mais que você tenha isso facilmente gerenciável numa nuvem, pela criticidade de negócio que você vai ter geralmente em workloads que dependem disso, é muito arriscado, né? Eu não quero o NOC sendo ativado porque eu estou com problema de disco no cluster do Kafka. Até porque, e essa visão que você colocou, Ron, é muito boa, eu já conversei com vários arquitetos que optam por uma solução baseada em Kafka meramente porque o pessoal vê meio que como uma plataforma de fila com esteroides. Eu tenho janela de retenção e dou replay se precisar. Entendeu? Então, são características não funcionais ali que você traz de resiliência para a solução, mas que não necessariamente faz uso de todo o ecossistema que você tem em volta do Kafka, né? E esse ponto da operação que você colocou de não ser uma plataforma gerenciada era muito complicada, porque até quando eu falo de um caso base de uso desse, como eu coloquei, de você estar usando ele simplesmente como uma plataforma de fila com esteroides, eu tive um problema no disco. Minha janela de persistência, meu replay já está comprometido. Né? Então, é muito complicado manter uma operação como essa. Né? Mas eu vejo também, Pedro, um pouco de falta de conhecimento
sobre isso. Acho que tem uma janela, uma curva de aprendizado do ecossistema do Kafka que muita gente acaba parando por ali, pelo streaming, né? Pelo pub-sub dos tópicos e segue por ali, né? Eu não posso reclamar muito disso, porque do ponto de vista de arquitetura isso já dá um salto absurdo de você ter transações em tempo real com uma confiança, né? Mas quando você começa a aprender de fato o potencial que você tem olhando para o ecossistema como um todo, você tira muito mais valor para o negócio do que simplesmente aspectos que não são funcionais, como resiliência, escalabilidade, disponibilidade, né? Não, sem dúvida. Não, tem coisas básicas, assim, quando você vai ver o pessoal rodando o cluster Kafka assim, na mão, sem entrar muito no detalhe, mas do tipo, eu tentar conversar com o pessoal, perguntar assim, qual que é a sua política de retenção aqui, pensando no requisito do negócio ali, né? Quanto tempo você precisa disso, etc. Não, eu calculei o quanto que eu tenho de disco aguenta. Pô. Olha da onde, assim, como é que as decisões são tomadas, né? Sim. Mas a gente vê o pessoal fazendo muitas vezes uma transição aos poucos, né? Então, usa só o básico, aí depois o segundo passo que você vê o pessoal começando a utilizar conectores para facilitar, né? Que já ajuda, aí você pluga conectar e começa a conversar sobre CDC, você começa para ajudar a trazer coisa do legado para dentro do Kafka, para uma coisa de modernização, porque você pluga ali no banco, aí já começa a trabalhar por ali, já começa a tirar vantagem dessa parte do ecossistema, que aí já ajuda. Aí conectores para o outro lado, fazer de sync. Aí você, vou jogar um conector ali para o S3, jogar esse dado para lá, e aí depois o meu time de dados, que está lá do outro lado, lá, sei lá, que eu nem sei quem se vira para tratar aquele dado. Não, beleza. Aí é uma etapa. E muito do que eu faço no meu dia a dia também é ajudar o pessoal a entender que dá para fazer mais. Que você consegue jogar esse processamento desse dado mais, o que a gente chama de shift left, né? Mais próximo da fonte desse dado e de uma forma que você já ter o streaming enriquecido. Você já consegue ter esse dado processado em tempo real. Então, o dado que já vai sair ali já sai do jeito que você precisa. Né? Não jogar para aquele time de dados que você nem sabe, aí eles vão processar uma vez, vão fazer uma outra coisa, vão começar... E aí acaba gerando um overhead absurdo, um custo, complicando demais a sua stack, né? Hoje eu tenho um material que eu apresento às vezes que fala, né, da tal da como eles chamam? Da stack de dados moderna. Aí você olha ali, você tem um cara que aí você vai fazer a extração. Aí você tem um produto. Aí você tem um outro cara que é só para transformação. Aí você tem um outro cara, aí você faz esse load em outro lugar. Aí você começa a visualizar esse dado. Aí um outro sistema seu, você contratou um SaaS ali, alguma coisa que aí precisa desse dado, aí você faz o ETL reverso daquele dado para não sei o quê. Olha a quantidade de coisas e componentes na sua stack que você precisa contratar, ter gente que sabe mexer, manter, fica bem complicado. Então, se você consegue simplificar isso e jogar dentro do teu ecossistema de streaming ali, da plataforma, dentro do Kafka, você simplifica, elimina uma série de camadas ali e o valor para o negócio, o dado ali já vai estar... É aquela história de transformar dado em informação, né? Vocês até falaram sobre isso outro dia. A informação já sai ali, né? Então, você já consegue tirar o valor com uma stack bem mais moderna, né? Muito mais simples.